num programa de rádio, ou até mesmo num canal de televisão, ele ser verdadeiro. Ele não é. O Grêmio não subiu em nono. O Grêmio subiu como o terceiro melhor colocado do grupo 4, conforme o regulamento previa. Aí o regulamento foi mudado no meio da competição, mas não foi em benefício do Grêmio, foi em prejuízo, porque deram pontos para outras equipes, porque regionalizaram o campeonato. Então, ali a gente já consegue ver que realmente a importância se traduz aí, nessa questão de a gente conseguir recuperar o jornal e mostrar para o torcedor a realidade. Então isso é muito interessante mesmo, porque o livro do Fábio Koff fez esse desserviço, mas é uma questão assim, quando tu escreve uma biografia, tu tá escrevendo de memória, e muitas vezes um cara que nem o Fábio Koff tem a sua vaidade, né? Então acontecem essas coisas, e vira aquela... Como diz, né? Uma mentira falada 1000 vezes vira verdade em algum momento, né? E vocês estão aí desmistificando essa história. E tantas outras, né? Que o trabalho de vocês vai servir para desmistificar. E me diz uma coisa, vocês têm noção, assim, do fato, que é aquele fato que vocês buscam? Porque a gente tá falando para pessoas aí, de repente alguém tá ouvindo... e pode ser um futuro colaborador de vocês. Quais são a mosquinha da cabeça branca que vocês estão procurando, que é aquela informação? Esses dias eu falei aqui no Papo Gremista com o Ricardo Wortmann, né, com o RW, e ele fez um desafio para as pessoas para ver quem que tinha a coluna do Paulo Santana entre 72 e 73, que ele deu o time de cada um dos jornalistas aí da mídia. E foi um escândalo na época, né? Os caras queriam queriam a cabeça dele, né? E tem essa coluna tá perdida, né? Tá lá no arquivo, em algum lugar. Então, qual seria para vocês aí? Cada um pode ter um fato aí para chamar aí a mosquinha da cabeça branca. Qual seria? Eu vou começar falando, tá? O que acontece? No final de 2018, a gente chegou à conclusão que, por mais que a gente contasse várias partes da história do Grêmio, a gente só ia ter uma conclusão final quando a gente tivesse todos os jogos da história do Grêmio. E o que acontece, né? Existe uma lenda não, vamos dizer assim, o fato do primeiro gol do Grêmio, ninguém sabe o autor. Essa seria a grande busca. Se hoje tu encontrar, isso aí é a taça do Mundial, sabe? Não existe, ninguém sabe, ninguém. Pode falar assim, mas eu sei. Não, ninguém sabe. Esse é um fato que ninguém sabe. E existe a possibilidade de ainda haver jornais em outras línguas que corriam na capital, por exemplo, em alemão, que possam ter essa informação. Mas em português, que a gente tem acesso, não existe. Essa seria a grande pauta. Mas tem uma coisa mais... Qual foi o primeiro jogo? Pode falar. Tu tá falando do primeiro gol oficial, evidentemente, né? Qual seria... Sim. Tu sabe pelo menos o jogo? Tu tem alguma informação? Sim, o primeiro jogo foi contra o Futebol. O Futebol que também foi fundado na mesma data, de 15 de setembro de 1903. A gente tem a escalação das duas equipes, mas não tem quem fez o primeiro gol. O Grêmio ganha a primeira partida. Aliás, tem a ficha completa, né, Júnior, desse jogo aí. Só falta o artilheiro. Tem um outro clube que é até bem famoso em Porto Alegre, que é o primeiro jogo dele, ele toma 10-0. A gente ganha o primeiro. Eu não sei quem é. Pois é. Não vem ao caso. Mas o que acontece? No final de 2018, a gente chegou à conclusão que a gente tinha que ter todos os jogos. E ter eles de forma completa, tendo toda a escalação do adversário e tendo os gols de ambas as equipes. A gente definiu alguns critérios que considerariam o jogo completo, né? Hoje, nos faltam em torno de 170 jogos. Eu estava olhando agora há pouco, completar. Alguns vai faltar artilheiro. No início do século XX é bem corriqueiro isso. A primeira década falta muitas vezes o artilheiro. Acho que os jornais não retratavam, pelo menos não os que a gente teve acesso até então. Sim. E mais uma coisa mais tangível, mais fácil de explicar que eu busco são assim, as excursões do Grêmio. Tem excursões para a Ásia, que é muito difícil os dados, e algumas excursões para a Europa que a gente ainda não tem todos os dados. A minha busca incessante é por isso. Lógico, a gente busca tudo, e eu tenho batalhado bastante para a gente conseguir todos os jogos, mas isso tem sido a minha maior dor de cabeça, isso falando da minha parte. Sim. E aí, Maicon? Eu vou falar um pouquinho então sobre... acho que a mosca branca, acho que é a unanimidade, que seria esse primeiro gol do Grêmio, né? De 1904, aí, se a gente conseguir descobrir isso aí,
Olha, eu acho que a pessoa que achar esse jornal, se exista, vai escrever de alguma forma o nome e deixar gravado na história do Grêmio também. Porque essa é uma informação que o Grêmio não tem também, né? Então, talvez a informação mais importante histórica que a gente não tem em registro. Agora sim, uma coisa mais tangível, né? Como foi a expressão que o Júnior usou. Eu que trabalho mais voltado para essa questão dos vídeos, né? Que eu subo bastante vídeos lá pro canal da Grêmiopédia no YouTube. Então, uma coisa que eu gostaria muito, assim, de encontrar... eu sou de 1987, né? Eu comecei a assistir futebol ali por 1994, 95. Quando tu nasceu, sorte, né, quando tu nasceu eu já dirigia. Oi? Quando tu nasceu, eu já dirigia. Tá entregando a tua idade. Não tem problema. E aí, agora, eu tive a sorte, né, de ali em 95, quando comecei a acompanhar o Grêmio já ganhou uma Libertadores, já veio um brasileiro em cima, outra Copa do Brasil, então eu acabei nascendo para futebol, para conhecer futebol, já multicampeão com o Grêmio, né? E daí assim, nessa busca, né, por materiais, a gente recentemente conseguiu materiais dos anos 80, ali em vídeo, jogos do Grêmio na Europa, contra Benfica, que o Diego já citou, o Júnior já citou, clubes grandes, né, que o Grêmio enfrentou, a gente tem algumas dessas imagens, só que uma em especial que já foi citada aqui também, que foi aquele jogo com o Barcelona, é um jogo assim que como eu nasci pro futebol nos anos 90 ali, eu gostava muito de assistir o Barcelona também, Romário, depois Rivaldo. Então, eu poder ver esse jogo do Grêmio contra o Barcelona em 1985 é uma coisa assim que eu gostaria muito de encontrar, assim, talvez seja a minha grande perseguição nos últimos tempos, né? E aí, Diego? Bom, da minha parte, fora o que eles falaram ali, primeiro gol e jogo do Barcelona é aquela questão, né? É o as dentro do nosso baralho. Mas a questão toda que eu vou citar ali, pegando uma coisinha extra ali pra gente colocar, é as taças. Uma das coisas que não é bem site, né? Mas seria mais... uma das coisas que eu queria muito dentro da pesquisa histórica, que a gente conseguisse recuperar pro Grêmio, é que pelo menos todas as taças de torneios que o Grêmio conquistou, ele tivesse no memorial pra gente poder ir lá e ver. Muitas taças foram perdidas, outras extraviadas, outras não têm imagem. E a gente queria muito que o Grêmio tivesse esse material para mostrar para o torcedor. Porque não adianta, a gente sabe, tem o pessoal que vai acessar a internet, mas tem o pessoal que vai lá no museu olhar a taça. Com certeza. E vai procurar ali, vai ver na listinha ali, tem a lista do título. Tá, cadê essa taça aqui? Não, essa taça foi perdida. Essa taça foi quebrada. E uma das coisas que a gente tem até um projeto nesse sentido é de recuperação de taças, poder fazer uma réplica, largar lá no memorial, ter a nossa taça, que até hoje não foi entregue, que é a da Supercopa do Brasil. Como é que, então, eu digo, como é que é essa história aí? Como é que pode uma taça oficial da CBF não ter sido entregue? Como assim? Tem alguma explicação para isso? A explicação é que, na verdade, não existe uma explicação oficial, obviamente, né? Porque nada do que venha a denegrir a imagem da instituição vai ser oficial. Mas a grande situação foi que os direitos de televisão foram vendidos para uma emissora, e como os jogos acabaram sendo realizados pela Libertadores, que era da outra emissora, não houve a entrega da taça, porque em tese não houve o financiamento para aquele campeonato. O campeonato foi oficial, realmente aconteceu, tem os registros históricos, inclusive de jornais, só que nós temos a situação de como não houve o financiamento, não entrou o valor, aí a tal taça não apareceu até hoje. O Grêmio solicitou oficialmente, mas quanto custa uma taça? A CBF ela não nega que o Grêmio foi o campeão de 90, ela cita em muitos momentos isso, né? Só falta realmente a taça para oficial. Houve uma discussão disso, inclusive na época que não existia a Grêmiopédia, e um dos motivos, inclusive, de existir a Grêmiopédia é que, acessando a Wikipédia, tava lá a informação o Grêmio não foi campeão da Supercopa. Eu olhei aquilo e pensei, não, o Grêmio foi campeão da Supercopa. O Grêmio foi. Aí juntaram uma resposta a uma pergunta de um leitor da revista Placar, em 1992, se eu não me engano. O leitor perguntou, o Grêmio não é campeão da Supercopa? E a revista Placar disse, não é campeão. E aí tem esse registro histórico, que o Grêmio, daí obviamente usaram aquilo para tirar o Grêmio da informação de que seria o campeão. E aí procura jornais históricos, encontra as informações, aqui a data mudou e tudo mais. Foi assim que a gente recuperou esse título. Esse título, se não houvesse uma pesquisa em cima disso, obviamente hoje em dia talvez a gente estaria falando de Flamengo e Corinthians como os únicos campeões. Nós temos também os campeonatos citadinos, 2 campeonatos citadinos, a gente descobriu que o Grêmio tinha ganhado porque não tinha informação nenhuma
nos locais de praxe, de que o Grêmio ganhou o Campeonato Citadino de 64 e 65, se eu não me engano. Então são informações que a gente conseguiu recuperar e são 2 títulos que para a época eram muito importantes. Muito importantes, né? Com certeza. Não, sem dúvida. Nos anos 60 ainda o Campeonato Citadino era uma coisa muito valorizada. E me diz uma coisa, falando em Grêmio agora, vocês são gremistas fanáticos, né? Não tem como o cara participar da Grêmiopédia e fazer todo esse esforço que vocês fazem aí sem ser fanático. Não, não vem me dizer que tu não é fanático. Tu é fanático, sim. Todos nós somos aqui, né? Doença. Pois é. E, qual é a relação de vocês com o clube aí? Pois é, o Maicon tá lá no... Eu não sou fanático. Não, eu sei que tu tá com a camisa do Grêmio. O pessoal que não tá vendo ele aí tá só ouvindo. Ouçam o som da camisa do Grêmio que ele tá vestindo. Mas o Maicon tá lá em Curitiba, né, Maicon? Então não assiste mais os jogos pessoalmente, mas vocês aí que estão aí mais perto, vocês assistem o Maicon também tá livre para responder essa pergunta, mas vão no estádio? Como é que é essa situação aí? Eu sou sócio do Grêmio e sempre... Olha, eu sou sócio desde 2008, são 12 anos, mas eu não tenho hábito de assistir no estádio. Eu tenho um pai já idoso e eu sempre assisto com ele em casa. Mas eu sou sócio, faço a minha contribuição igual, né? Porque eu acho que faz parte, não é só ir no estádio, né? Eu sou sócio mais porque eu quero ajudar a manter a instituição, porque é uma coisa que eu amo demais, que eu passo muito tempo do meu dia pensando a respeito, então eu ajudo a manter aquilo que eu amo. Mesma coisa eu, aqui nos Estados Unidos, sou sócio também. Qual é a minha chance de ver um jogo? 0. O Grêmio não gosta de viajar para os Estados Unidos. Não. Vou responder a tua pergunta com relação aos jogos. Um dos meus grandes sonhos aí era poder assistir o Grêmio no estádio, né? Eu vim para Curitiba, eu tinha 15 anos ainda, isso lá por 2002. E vim e nunca tinha assistido um jogo enquanto morava no Rio Grande do Sul, né? Quando vim para Curitiba, daí dificultou mais ainda, até pelas poucas vezes que o Grêmio vinha para cá. Mas eu consegui realizar esse sonho foi em 2017, quando teve as quartas de final da Copa do Brasil. Eu fui assistir Grêmio e Atlético na Arena da Baixada. E naquele jogo lá o Grêmio ganhou de 3-2. Pude ali matar à vontade, né? Conhecer ali os jogadores e tal. Claro que de várias épocas diferentes eu acabei não podendo assistir, mas só o fato de poder ir no estádio ali foi bem especial pra mim, assim. Com certeza. Eu sou sócio também do Grêmio, né? Me associei um pouquinho antes de a gente ganhar a Copa do Brasil 2016 ali. Então eu me considero um pé quente, hein? Com certeza. E a Grêmiopédia também é pé quente, hein? Porque o que tem de anos de vida, o Grêmio tem de título. É verdade. No período. Foi bem. A Grêmiopédia tem um título por ano, não? Pior, né? Se for considerar, que nem diz o Renato, 7 títulos. Tem mais título do que tempo de clube. E não dá mole, não dá mole. Eu idem como todos os outros, né? De estádio, eu tenho uma situação assim, eu sempre brinco que na época que eu fazia faculdade, o meu contra-cheque não via o meu nome, né? Via o nome da minha instituição ali, da minha universidade ali em cima, porque todo o valor era para eles. E então a minha juventude, assim, eu não criei esse hábito de estádio justamente por isso. E aí, como tu não tem dinheiro para ir num jogo, aí que entra a questão do torcedor que é fanático, ele arruma um jeito. Com certeza. Alguma forma ele arruma de contribuir para o clube. Né? Não posso, quem mora nos Estados Unidos, vou ser sócio. Alguma forma tu arruma de alimentar aquela paixão. E eu não podendo ir, foi aí que nasceu a ideia do site e tudo mais, para alimentar aquele coisa de não poder ir num jogo e tudo mais. Hoje em dia eu vou em jogos, eu tento evitar um pouco, dependendo do tipo do jogo, porque como eu não sou da região de Porto Alegre, eu não tenho muito conhecimento, não gosto muito da região metropolitana, eu acabo evitando um pouco o jogo por causa disso, né? Mas eu, sempre que eu posso ali um jogo mais tranquilo, eu gosto de ir. Principalmente porque eu sempre digo, né? O torcedor vai no jogo, no Grenal da final do Campeonato Gaúcho, no Grenal da Libertadores, eventualmente numa final de Libertadores, aí é fácil. Agora vai um Grêmio Aimoré da vida pra ver. Esse é o torcedor que vai, é que gosta mesmo de futebol, né? Eu sempre curti no jogo esse aí mais vazio, assim, levar as crianças e tal. Eu sempre curti isso aí. O jogo que o Grêmio vai com... isso mudou um pouco, né? Porque agora
no Campeonato Gaúcho aí, a gente até perdeu para o Aimoré, perdeu para Novo Hamburgo, foi um horror.